Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui, canal Regressão e EQM. Estamos aqui, em mais uma postagem, mais uma vez aqui com vocês para bater um papo sobre regressão a vidas passadas. Vou contar para vocês aqui dois relatos, um da doutora Edith Fiore no tratamento na terapia regressiva, terapia de vidas passadas que ela realizava com seus pacientes. Eu já falei outras vezes aqui, a doutora Edith Fiore, psicóloga, já é falecida, pós-graduada, doutorada, melhor dizendo, doutora em psicologia e que tratava os seus clientes por meio da terapia de vidas passadas. Bom, neste episódio aqui vamos falar de um cliente dela, paciente chamado Joe e a sua história, tá? Depois vou contar uma passagem de também uma pessoa que nos procurou para fazer uma regressão e reclamou de uma dor de cabeça muito forte que sentia, e aí eu conto daqui a pouquinho para vocês, depois da vinheta. Bom, pessoal, é isso, Mais uma vez aqui com vocês. Ontem, quarta-feira, nós tivemos a nossa live, então eu vou colocar aqui nos comentários, na descrição, os sorteados, tá? O Marcos Paulo, lá de Vitória, já fez contato com a gente, mas tem duas outras pessoas que não fizeram contato e que deixaram o seu nome no últimos 1 ou 2 vídeos que nós fizemos. Então dá uma conferidinha aqui na descrição se você não foi a sorteada ou sorteado. Se foi, eu vou deixar também o nosso e-mail aqui para que você entre em contato, deixando seu endereço, nome completo, CEP, para a gente encaminhar os livros, Vocês foram sorteados, foram 3 sorteados, vão receber o livro aí em casa, tá bom? Você não é inscrito no canal? Se inscreva. O assunto aqui, regressão a vidas passadas. Lembrando, toda quarta-feira vamos ter live aqui no canal às 20 horas. Toda quarta-feira às 20 horas. A próxima live eu pretendo que ela aconteça com a presença de uma amiga, terapeuta também, a doutora Érica, e vou pedir que ela responda algumas perguntas de vocês. Também, eu tenho perguntas também, vamos dialogar sobre terapia, regressão e tudo mais. E eu anunciei isso ontem na live por conta de uma pergunta sobre terapia não, constelação familiar. Certo, então? Legal ter vocês aqui de volta. Vamos falar do Joe, O Joe, quando Joe é Zé em inglês, É o diminutivo, a abreviatura de Joseph, que é José. Quando o Joe, então, procurou a doutora Edith, pessoal, a Edith Fiore, tá? Para tratar aí de insônia, ele estava desesperado, porque ele não conseguia dormir, só disse que adormecia com a ajuda de medicamentos. Se não tomasse pelo menos 4, não conseguiria dormir. Caso contrário, ele só iria dormir quando o dia estava amanhecendo. Bom, nessa época, o Joe tinha 30 anos de idade. Isso nas terapias tem se mostrado importante, tá? Porque vai conduzir o terapeuta a levar a pessoa até por volta dos 30 anos de idade em geral, tá? Doutora Edith Fiore, então, já o havia tratado por questão de vício de fumar. Dessa vez, ele foi para uma regressão, uma vida passada, e nessa vida ele se chamava Dale. O Dale, nessa regressão, quando ele chegou nessa vida passada, ele tinha 10 anos de idade, morava com seus pais e uma irmã. Seu pai era chefe de polícia, xerife, alguma coisa assim. Não fala a época, mas a época da conquista do oeste americano, pelo que a gente vai ver. Ele sentia muito orgulho do pai. E num determinado momento, lá na regressão, ele diz que seu pai havia sido assassinado, havia levado um tiro. A mãe e a filha estavam muito tristes, ele também, porque achava que seu pai era invencível, O seu pai era o seu herói. O pai havia ensinado ele a atirar, enfim,
fez dele praticamente uma cópia de si mesmo, né? Questionado sobre como que a família iria sobreviver, ele disse que a mãe costurava e que ele agora, já com 17 anos de idade, iria para o Oeste, conquista do Oeste, já deve ter ouvido falar, nos Estados Unidos, e com 17 anos ele parte numa espécie de caravana, com 17 anos de idade, 20 anos de idade, ele está com essa caravana perto das Montanhas Rochosas. Está numa espécie, como eu disse aí, de caravana rumo ao oeste. A maior parte das pessoas dessa caravana são pessoas que lidam com a terra, eles estão à busca de terra. Ele não, ele acha que são pessoas despreparadas para a vida, só sabem cultivar, mas não sabem se defender. É interessante que tem até uma série atualmente no Netflix que fala sobre isso, exatamente sobre isso. Pessoas despreparadas que iam para o oeste. E até o momento em que ele não gosta muito de se relacionar com essas pessoas, mas ele começa a fazer alguma amizade com essas pessoas. Ele se diz ser bom no gatilho e está lá 5 meses viajando com essas pessoas, faltando ainda 2 meses para chegar ao destino. Ele diz que ao chegar no destino ele pretende algum trabalho em alguma diligência, alguma coisa ligada à segurança, algo assim, certo? Bom, nesse momento a doutora Edith Fiore, em vários momentos da regressão, né, ela faz com que ele avance no tempo, é normal nas regressões a gente fazer isso. Em determinado momento ele diz que eles estão sendo atacados por índios numa emboscada. Ele até diz que é da tribo dos Crows, Crows, que são os índios da região, os que são hostis são esses Crows, as outras não são. Eles são atacados, estão num desfiladeiro entre montanhas ali, não tem como organizar essas carroças, né, para colocar numa posição defensiva, eles acabam fugindo, travando luta, ele atirando, alguns atirando também. Ele reclama que a maior parte deles não tem mira, atira e não acerta em nada. Ele diz até que ele acaba matando uma mulher propositalmente, porque esses índios sequestravam as mulheres, levavam em seus cavalos, até que todos se dispersam, fogem para as árvores, deve ter um conjunto de árvores ali, há outros índios montados lá que os esperam ou estão por ali, enfim, até que chega a noite, ele começa a fazer vigília, não sei quantas noites isso dura, ele fica muito preocupado, não dorme, muito atento, até que ele consegue fugir, né? Escapar desses índios e se vê num outro momento aí da sua vida, quando a doutora Edith Fiore o leva para uma outra cena, já que ele consegue, cada um por si lá, ele não sabe o que acontece com as pessoas da caravana, o que ele sabe é que cada um foi para um lado e ele conseguiu por fim escapar. Não sem antes, numa emboscada, enquanto ele estava lá vigiando, ele conseguiu com punhal, faca, matar 2 índios que o haviam seguido, alguma coisa assim, tá? Muito bem, essa é a situação dele quando a doutora Edith Fiore o leva para um outro momento da cena. E nessa outra cena, ele já vai estar numa cidade e daqui a pouquinho eu conto para vocês. Só quero fazer uma pausinha aqui para falar que a busca da doutora Edith Fiore não é por histórias simplesmente, mas as razões de ser dele não conseguir dormir, sendo que ela não encontrou na vida presente uma razão para isso e nem uma razão física para ele não conseguir dormir, né? Então, naquele momento, ele já estava numa determinada cidade e nessa cidade ele estava ali
sem o que fazer, não tinha emprego, ele resolve roubar uma diligência, ele não mata ninguém, e por ter roubado essa diligência, com algum dinheiro, ele foge para o México. A intenção dele é justamente ir até o México, depois não voltar para a Califórnia, que é onde ele estava, ok? E depois subir, voltar para os Estados Unidos pelo Texas. Ele disse que permaneceu ali no México por um mês e meio mais ou menos, até que voltou via Texas, porque na Califórnia ele seria um procurado. Nessa cena, pessoal, o Dale, né, o Joe está numa vida passada cujo nome era Dale. Ele se vê como uma espécie, ele consegue um emprego, né, lá no Texas, numa espécie de saloon, bar, né, americano, e ele já está nesse momento com 27 anos de idade, é solteiro, diz que não tem nenhuma vontade de casar. Agora, de repente, ele está numa outra cena, a doutora Edith o leva e ele está indo para Wichita, numa diligência. A diligência eram as carruagens que transportavam valores, dinheiros, né? E ele se vê lá em Wichita, já é xerife há 2 anos, mas lá no Kansas, tá? Ele está numa cidade agora chamada Pittsburgh e ele tem 29 anos de idade. Assim, ela vai avançando na regressão, tá? Depois de mais um tempinho, uns 2 anos, ele já é chefe de polícia e tem 32 anos de idade. E ele diz que o banco foi assaltado por alguns homens, que ele reúne uma força civil, eles vão à caça desses homens, capturam esses homens e os enforcam. Mais adiante, são tudo coisas que aconteceram na vida dele, tá? Mais adiante nessa vida, Dale tá lá com um banqueiro e o prefeito da cidade num bar jogando sinuca. Ele leva um tiro na barriga, um tiro no peito, é com uma espingarda, o ferimento é muito, muito sério. Essas pessoas que gostam dele, ele é o chefe de polícia ali, levam ele até um médico. Médico e enfermeira não podem fazer muita coisa até que ele venha a falecer numa cama e ele se vê ali morto. E nessa situação, enquanto estava morrendo, ele disse que estava furioso consigo mesmo, porque o tiro veio através de uma janela e ele se deixou descuidar, de se deixar... Enfim, ele se cobrava muito não ter ficado atento, a não ter ficado sintonizado, ligado, né? Já que ele tinha uma profissão de muito risco. Falecido, o médico puxa o lençol, né? Cobre, e ele se vê vendo toda aquela cena, enfermeira, médico, através do telhado da casa. Ele diz como que ele está indo para o céu, né? Ele está como se estivesse no espaço, olhando e vendo toda aquela cena. De repente ele é recebido por uma mulher e um homem, os quais ele não reconhece. Ele não reconhece. Aquela raiva que ele sentia de si mesmo por ter sido descuidado, ele diz que passou com a presença das pessoas. E, no entanto, ele dizia que na vida, enquanto encarnado, ele se zangava muito com as pessoas por estarem despreparadas sempre, não preparadas para a vida, ainda mais tão perigosa como era. E no fim, ele acabou sendo morto não por estar despreparado, mas enfim, por justamente ficar desatento. Isso deixou ele bastante zangado, digamos assim. Bom, o que isso tem a ver com terapia, né? Dr. Edith Fiore, ao tratá-lo, já que ele reclamava de insônia, de certa forma dá para identificar a razão dessa insônia, né? Ele só adormecia quando chegava o amanhecer. E isso acontece, né? Vocês podem perguntar, acontece, pessoal. A gente é muito comum mesmo, nascermos com impressões, muitas vezes até da morte de vidas anteriores e que acabam em algumas pessoas causando, por exemplo, esse tipo de problema, ok? Por que isso ocorre? Ela ocorre, a gente sabe os processos que estão ali em jogo para isso ocorrer.
E passar por essa regressão e ter contato com essa memória que está lá no inconsciente profundo, né? Está lá nas memórias espirituais dele, faz com que ele se desvencilhe daquilo que causa, por exemplo, o problema atual. Nas regressões, a maior parte das vezes é isso que acontece, tá? Bom, eu tenho um caso para relatar, e aí é um caso meu, aqui está dando aí uns 15 minutos de vídeo, né? Vai ser rápido aqui. É uma moça, aproximadamente 20 anos de idade, que me procurou para curiosidade, fazer uma regressão. E ela fez uma regressão, tal, foi numa vida. Em um determinado momento, depois que ela despertou do transe, né, hipnótico, por meio da regressão, ela disse que se lembrava assim que ela tinha uma queixa, que ela tinha de vez em quando uma dor muito aguda na cabeça, muito forte, que como que latejava e que já havia explorado, procurado médicos e nunca descobriu a razão dessa dor. Havia feito tomografias e tudo mais, exames para verificar se não tratava de alguma doença mais séria e nunca, enfim, não descobriu nada. Aí nós fizemos uma outra sessão, uma outra regressão com ela, e ela vai numa vida, se não me engano, Venezuela ou algum lugar assim da América do Sul, e ela diz que é mulher, com 18 anos de idade, está voltando para casa quando tem uma espécie de agitação na rua, motim, sei lá o que é uma briga generalizada e ela corre atrás de um carro, ela diz que é um carro antigo, ou alguma carroça, eu não sei, lembro bem, é um carro. E ela se esconde atrás desse carro, mas quase não deu tempo dela se esconder. Ela diz que veio uma pedra, porque o pessoal jogava pau, pedra para todos os lados, e a atingiu diretamente na cabeça. Depois nós vamos ver que o local onde isso atingiu é justamente onde ela sentia a dor. Ela vem a falecer. É claro que durante a regressão, pessoal, ela conta todos os detalhes, como aconteceu, como era a vida dela. Eu pergunto se ela já tinha viajado e ela conta, fala o nome de família, dos pais, quem ela era e tudo mais, e esse falecimento dessa maneira. E a partir dessa data, ela não retornou mais para. Ela havia vindo para apenas uma regressão, mas a notícia que eu tive é que ela nunca mais teve aquelas dores, tá? A gente fez um trabalho terapêutico ali com ela também. E, e isso, enfim, esse não é o único caso, né? Há outras situações e até eu não quero aqui ser, como que eu posso dizer assim, dramático, tá? Mas há outros casos, ocorrências comigo inesperadas, que talvez na próxima eu conte uma muito interessante de um senhor que estava há 3 anos afastado por conta de um câncer. Mas enfim, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, as pessoas ficam achando que tem milagre envolvido e nada a ver com isso, tá? Mas é isso, essas duas histórias a gente está puxando aqui não apenas para a regressão em si, mas a questão da terapia também, tá? Muitos terapeutas devem ter muito a dizer sobre as sessões que realizam e os tratamentos que já fizeram. A doutora Edith Fiore tem esse livro dela, As Várias Vidas da Alma, em língua portuguesa. Eu não sei se está ainda disponível no mercado, mas em sebo talvez vocês encontrem, das dezenas e dezenas de regressão que tem dentro, que tem lá nesse livro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje, né? Aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Não é inscrito no canal, se inscreva. E ó, vamos deixar um recadinho aqui. A gente está programando para no mês de julho ir até Belo Horizonte, Minas Gerais. Algumas pessoas vão passar por regressão, querem passar por regressão. A regressão em si vai ser gratuita. A gente só está tentando viabilizar que eu me desloque até Belo Horizonte
para que a gente possa realizar essas sessões. As sessões em si são gratuitas. Se você tiver interesse, é da região ou quiser ir para Belo Horizonte, passear, tiver alguém em Belo Horizonte que possa ceder uma sala, um psicólogo ou algum terapeuta que possa ceder a sala num final de semana, lá do meio para o fim do mês de julho, a gente agradece, deixa aqui nos comentários, tem aqui o nosso e-mail, se puder mande um e-mail. A gente agradece bastante mesmo porque reduziu os custos, já que a gente não pretende cobrar pelas regressões, tá certo? Espero que vocês gostem. Quem vir esse vídeo aqui, estamos no ano 2025, então pretendemos do meio para o fim de julho estar lá em Belo Horizonte. Estamos aqui também por conta da live de ontem. Tem uma pessoa que assistiu a live aqui, é de Santa Catarina, Itajaí. Eu já fui fazer regressão com um grupo em Brusque, nessa mesma região, alguns anos atrás, e eu estou pretendendo voltar para lá. Então, se você é da região Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú, entre em contato, vamos viabilizar essa ida nossa até lá. Eu não vou cobrar pela sessão, se puder ter uma ajuda de vocês para pagar o deslocamento e os gastos que a gente tem em um deslocamento desse, alguma ajuda vai ser legal. Mas deixa aqui também, tem o nosso e-mail para vocês conversarem conosco, tá certo? Ou reunir um grupo aí. Legal? Fique por aqui. Até!